Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também não se esqueça de dar aquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar produtos 10, produtos muito legais, como camisetas que brilham no escuro, o nosso livro, o livro do canal Assombrado, ó, Assombrado, a história do canal e também do casal aqui, ó, tá? Matheus e eu. O livro é completo e atualizável, tá? Você tem o livro com informações até o ano de 2020. Então, aqui tem um QR Code. Logo no início aqui, ó, tem um QR Code onde vocês podem acessar quando quiserem aqui e vão para uma página na internet onde terá atualizações. Por exemplo, nossa, em 2022 a gente fez uma viagem para Machu Picchu, pudemos registrar isso e aquilo, vai estar tudo ali, link para o vídeo e tudo mais, tá bom? Livro atualizável, ele é repleto de QR Codes também, ó, que vai te levar para vídeos, explicações, maiores detalhes, mostrando o lugar, mostrando objetos aqui que a gente está falando aqui no livro. Então, além de ler, você também pode ver, né, as coisas aqui através desses vídeos que a gente fez ao longo de todo o livro. Capa dura, fitinha para separar aqui as páginas, é um livro top, tá? O frete é grátis para todo o Brasil, link na descrição, à venda na loja Assombrada, tá bom? O moletom também está disponível, moletom vermelho, para quem não sabe, ele estava fora, mas agora ele voltou, moletom vermelho do Assombrado, beleza? Tem cupom de desconto para vocês, usem o cupom MOLETOM10, o número 10, tá? E aí vocês vão ganhar 10% de desconto na compra do seu moletom, beleza? E temos uma novidade aí para vocês, que são bonés, tá bom? Eu não sei se a hora que você estiver assistindo esse relato já vai estar disponível, ou ainda não, eu acho que não, agora de noite vai estar disponível. Acredito que a gente vai liberar a venda dos bonés, no Maledite de noite hoje. A venda dos bonés. Então, nós temos 3 modelos de bonés. Este daqui, Cool Witches Wear Caps, né? Bruxas descoladas usam bonés, né? Aqui, ó, é um boné preto. Aqui embaixo é roxo. Deixa eu tirar aqui pra vocês. E ele é estilo, aqui, ó. Tá vendo? Trucker. Trucker, né? Que fala? Tô falando errado? Não. Tem o simbolinho aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele é vazadinho aqui metade e é forrado aqui ainda, ó. Tá vendo? Forradinho aqui com assombrado, certo? Cool Witches Wear Caps. E tem mais modelos. Tem este daqui, marrom aqui do ETzinho, muito bonito. Adorei isso aqui também, gente. Olha aqui o ETzinho. Aqui é de camurça, tá? É camurçado. Essa parte também forrado. Também com símbolo aqui atrás. Certo? E tem este outro aqui que é inteiro camurçado, numa cor vinho, bordô aqui, não sei. Aqui, ó. Ele tá regulado para a cabeça do Matheus, então a minha é um pouco menor aqui, ó. Certo? Este daqui também, esse aqui é bordado. Bordado, assombrado. Também o forrinho aqui, no mesmo modelo. Pegou um fiapo. Aí. Certo? Então, temos esses 3 modelos de bonés aqui. Já, fiquem atentos à venda aí pra vocês. Eu vou ficar com este daqui, o meu de Witch, meu cap, meu boné de Witch. Aqui, ó. Certo? Vamos lá, então, para o relato de hoje. Ó, vocês já podem garantir sair com o boné do Assombrado aí. Vamos para o relato de hoje,
É um relato longo, tá? E é este daqui, Caminhos Sinuosos, Destino Direito. Fiquei curiosa, vamos ver. Olá, Aninha, como vai? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Pode me chamar de Lana, que seria um apelido fofo para Fulana. Já temos Fulanas demais, né? Serei Lana. E também é o nome da minha cantora favorita. Pretendo enviar outros relatos e este nome fictício pode ajudar a ligar um relato ao outro. Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha admiração pelo trabalho do Canal Assombrado, Matheus e Ana, que além de muito carismáticos, se empenham pela entrega de um resultado perfeito no canal e conseguem. Imagina, muito obrigada. Eu amo tua humildade, Aninha, você é minha amiga, minha companheira diária, é quem me diverte nas tarefas cotidianas. Eu, inclusive, respondo seus comentários e faço os meus como se você pudesse ouvir. Tenho medo de te ver na rua um dia e já sair te abraçando, de esquecer que eu te conheço bem mais, que eu te conheço bem, mas você não me conhece. Eu, inclusive, sou apaixonada nos seus bordões, quando você diz, que chique. Ei, Laia, Matheus, abre pro rabinho. Matheus, põe a roliça pra dentro. Ainda bem que eu falo roliça, né? Eu não falo outro apelido dela. E outros. Eu vejo a Pei e o Vitório pensando naquelas bochechinhas que só de ver dá vontade de encher de beijoca. Sou grata pelo trabalho da sua família. Me prolonguei demais aqui para a introdução, talvez, mas eu acho importante valorizarmos quem nos faz bem. Sem mais delongas, vamos ao relato. Muito obrigada, viu? Talvez esteja um pouco longo o relato, mas darei os detalhes para que eles se encaixem e deem sentido à história. Os nomes dos locais estão trocados e todo nome próprio citado será imprescindivelmente fictício. Revisei este relato completo por 3 vezes. No entanto, caso ainda haja algum erro, eu peço perdão. Tudo bem. Muito obrigada. Então vamos agora ao relato. Era um sábado e eu estava tentando vender uma bota minha, seminova, para economizar espaço e tirar um dinheirinho extra. Passei por alguns dias combinando com uma moça que um dia antes confirmou que o nosso compromisso estava marcado. Compareceríamos a uma estação de metrô às 2 da tarde para que pudéssemos fechar negócio. O local era longínquo e eu tomaria 2 horas de condução. Honrei a minha parte do acordo e compareci. Enviei mensagens, não fui respondida. Liguei, não fui atendida. Esperei por vários minutos e desisti. Havia dito a um amigo para nos vermos na volta, mas tivemos um desencontro e não deu certo também. Aquele dia estava simplesmente ridículo. Me senti feita de idiota. Gastei tempo com literalmente nada. E joguei o 5 da passagem no lixo, né? Ou seja, uma saborosa barra de chocolate a menos na minha vida por conta dessa patifaria. Ai, que raiva que eu tenho também. A estação de trem que tomei para chegar ao destino se prolongava por cerca de 25 minutos de caminhada de onde eu morava. Continuei inutilmente frustrada, chateada a caminho de casa. Quando ao atravessar a rua, encontrei olhares com um rapaz que estava num carro, atrás da faixa, aguardando para dobrar à direita. Estávamos indo para direções opostas. Eu o achei bonito, dei uma nova olhadinha, singela assim para trás. Ele não era assim exuberante, beleza mediana, era bonito, bonito. Mas creio que esse encontro de olhares foi que chamou minha atenção. Após alguns passos, notei que aquele moço efetuou o retorno e parou seu carro à frente, na rua onde eu entraria. Segui andando calmamente e logo passei ao lado do carro dele. Oi, ele disse pela janela. Boa tarde, respondi educadamente sem parar de andar. Ele então saltou do banco do motorista para o carona, colocando o rosto para fora da janela e me pediu: espera! E quando eu me voltei a ele, ele continuou:
Você é solteira? E eu respondi sim. Me passa seu WhatsApp? Eu aceitei. Ele me entregou o celular e perguntou meu nome para salvar o número. Me agradeceu, nos despedimos e tornei a caminho de casa. Um tempo após a minha chegada, a mensagem dele surgiu, me cumprimentando, elogiando a minha foto de perfil. Perguntei a ele seu nome e ele me disse um nome deveras feio. Graças a Deus, você obrigatoriamente nos pede para trocar os nomes por questão de privacidade, pois eu não quero ofender quem tem o mesmo nome dele, tá? O nome fictício dado a ele fará jus ao seu nome real, feio, e a seu apelido, que também não é nada bonito, tá? Então, o nome fictício será Joronaldo. Esse nome foi inventado pela minha família e como bem te conheço, você riu desse nome, mas pode me chamar de Jorô. Meu nome é Joronaldo, mas pode me chamar de Jorô. Tá bom. Ele me perguntou se eu vivia ali mesmo, pela cidade de Curitiba. E eu disse que sim. Perguntei quanto a ele, que me disse viver em Pinhais. Mas estava por ali, pois o carro necessitava de reparos e foi-lhe indicada uma oficina na região. Ele disse que nos conhecermos era uma questão de destino. E eu acreditei, afinal eu costumo confirmar compromissos horas antes de sair. E no exato instante de sair também para não tomar bolo, né? Aquele dia eu estranhamente não o fiz. E a impressão que tive foi que isso ocorreu justamente porque encontrá-lo era necessário. Descobrimos fazer aniversário em datas extremamente próximas. Ele, dia 16 de junho, e eu, 17 de junho. A conexão parecia intensa, afinal, como ele próprio me disse, quais as chances, né? Jorô parecia muito atencioso e carinhoso, ganhando assim a minha atenção. Até fez pose de dengoso, me dizendo que tinha gostado muito de mim e que teria ficado muito triste caso eu tivesse o ignorado. Respondi a ele que o motivo de eu tê-lo respondido e passado o meu número era por ter achado a abordagem dele respeitosa, pois prezo muito por essa questão. E caso ele me abordasse de uma forma contrária ou sexual, eu o ignoraria. Ou lhe daria um belo de um xingo. Não admito ser desrespeitada. E aconselho que guardem essa informação. Ele me pediu mais fotos, pois nos vimos rapidamente. E eu fiz o mesmo. Fotos simples do rosto. Como estou sempre ocupada cuidando da minha filha, que é pequenininha, eu não respondo mensagens de imediato, apenas em casos extremamente urgentes. E ao responder a mensagem dele, notei que ele havia apagado algumas mensagens. Brinquei com ele dizendo, eu vi a nude acidental que você apagou. Onde ele respondeu, me perdoa, acabou indo foto com ex e eu apaguei. Prontamente respondi que eu não me importava, afinal estávamos apenas nos conhecendo. Fim de relacionamento pode doer de forma que se assemelha a um luto, e eu acho importante respeitar o tempo da pessoa para superar isso. No dia seguinte, ele permaneceu atencioso. Era um domingo, meu primo faria uma comemoração com familiares a respeito de seu 15º aniversário numa chácara, também de familiares. Falei com ele por horas, no caminho e também na comemoração. No entanto, havia bebidas alcoólicas. Nota, esse ocorrido se deu aos meus 24 anos. Jorô é 4 anos mais novo. Tá. Então tinha bebidas alcoólicas, muitos docinhos. Bebidas alcoólicas muito docinhas e gostosas, as quais eu provei. Porém, julgo que passei da conta. A chácara ficava mais de 1 hora de carro e o sacolejar do próprio carro por tanto tempo, e a mistura de destilados e fermentados não deu muito certo. Meu pai, que me levava de carona, decidiu me levar ao médico.
Cheguei tarde da noite, onde vi que Jorô havia sentido a minha falta e deixou diversas mensagens. Contei a ele que eu passei mal. Meu pai teve medo de eu piorar e me levou ao pronto atendimento. E Jorô me disse carinhosamente que queria cuidar de mim. Conversamos mais um tempo, Jorô pediu para me ver na segunda-feira, aceitei, e eu decidi dormir para descansar do porre. No dia seguinte, ainda pela manhã, ele pediu para que eu fosse almoçar com ele. Enviou foto de biquinho, implorando. E eu disse que poderia apenas manter de vê-lo às 3 horas da tarde. Antes disso, eu tinha afazeres. Ele me contou que a mãe dele havia precisado pegar o carro dele. Precisou pegar o carro dele. Eu disse que poderíamos remarcar, mas ele disse que não queria, que a sua vontade de estar em minha companhia era tamanha que ele usaria um Uber e viria até mim de todo jeito. Marcamos de nos encontrarmos num ponto conhecido e eu o conduziria até uma praça próxima para conversarmos. Eu havia sugerido diretamente a praça, inicialmente, né? Mas ele era da cidade vizinha e não a conhecia. Então fizemos dessa forma. Quando ele chegou ao ponto, nos cumprimentamos com um abraço e naquele momento senti que, apesar de bem fofinho, ele não era a pessoa para mim. Fomos até a praça, onde muitas pessoas faziam caminhadas e corridas, e ele disse: "Nossa, isso é movimentado demais." "Qual o problema? Sou muito feia? Tem vergonha de estar comigo?" eu disse. "Não, mas é que eu sou tímido. Poderia ser até a Gisele Bündchen. Eu sentiria vergonha por isso", ele disse. E aí eu falei: "Mas a gente só vai conversar. Quer deixar ir para casa?" Bom, Joronaldo disse que não, que ignoraria a própria timidez. Aquela praça não tinha bancos, então fomos numa outra que ficava na rua ao lado, onde podíamos sentar. É uma praça simplesmente imensa e muito bonita, pois foi reformada recentemente. Havia crianças brincando, jovens na quadra, pessoas de idades variadas caminhando. Ele se sentou ao meu lado e, enquanto conversávamos, ele me olhava muito e repetia o tempo todo o quanto me achava bonita. Ele pediu para me beijar. E eu acabei topando. Um beijo não é banal, mas também não é um casamento, né? Eu sabia que não namoraríamos, mas eu tinha atração física e ele estava sendo carinhoso, então não vi problema naquele momento. A sensação que ele não era para mim se repetiu ao beijá-lo. Eu não queria magoá-lo, deixaria as coisas seguirem o seu curso. Ele soava muito doce, parecia um bom rapaz e ainda poderíamos ser amigos, né? Ele estava com o celular descarregado, pediu o meu emprestado para chamar o Uber de volta para trabalhar. Emprestei e disse a ele que quando tivesse bateria me avisasse que chegou bem. A roliça, né? Só começar a gravar que ela começa a disparar a latida lá fora. Joronaldo permaneceu o mesmo na terça-feira. Nossas mensagens eram espaçadas, ele trabalhava num emprego pela manhã e em outro do meio para... Ele trabalhava num emprego pela manhã e em outro do meio para o fim da tarde. E eu cuidava sempre da minha menina, que precisa de afeto, atenção, alimento, higiene e muito mais. O fato de sumirmos não era problema, até então. Na quarta-feira ele estava mais ausente. Contudo, acreditei ser algo do trabalho, né? Relações adultas, sejam no sentido romântico ou amigável, devem ter a maturidade de entender que as pessoas têm trabalhos e afazeres, que ninguém passa o dia com a cara fincada na tela do celular para responder o WhatsApp, né? Entre terça e quarta-feira, ele havia me pedido para vê-lo na quinta. Precisei recusar, explicando que eu estava na casa da minha mãe e a auxiliaria na faxina. Na própria quinta, ele me enviou um áudio dizendo que estava super cansado, mas folgaria no segundo emprego, que tudo o que ele queria para melhorar o dia era me ver. Perdão, Joronaldo,
Hoje eu já tenho outros deveres. No entanto, aproveite bem e tome esse tempo para o seu descanso. Ele me respondeu de forma sexual, a qual não é necessário detalhar aqui, dizendo que preferia se cansar comigo. Desconfortável, respondi a ele que se algum dia viéssemos a ter esse tipo de contato, demoraria bastante. Nesse dia, sem respostas. Tudo bem, na sexta-feira ele também não disse nada e eu estranhei. Mandei mensagem para ele dizendo que me preocupei com o longo sumiço repentino, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. A única rede social popular que não tínhamos contato era o Facebook. Imaginei que ele não usasse mais. E a noite chegou, sem respostas. Coincidentemente, após eu deixar claro que não me entregaria facilmente, né? Me dei o benefício da dúvida. Pensei comigo que eu podia julgá-lo um canalha, mas poderia ter acontecido alguma coisa também. Ele poderia ter se acidentado, adoecido, se machucado, perdido algum familiar, né? Poderia ser a causa dessa mudança brusca e inesperada. Na tarde de sábado, ele também não me respondeu. E pela noite decidi procurá-lo no Facebook. Pesquisei o primeiro nome dele, pois não sabia o sobrenome. Não encontrei. Acho Joronaldo um nome bem incomum. Lembrando que o nome real é feio, mas não é esse, tá? É um nome fictício esse aqui. Eu não precisaria de muito para encontrá-lo, né? Então pesquisei por nome e cidade, tipo Joronaldo Pinhais. E o perfil dele era o primeiro. Entrei, pois caso tivesse acontecido algo, com certeza ele mesmo publicaria ou alguém publicaria em sua linha do tempo. Entrei no perfil e estava em um relacionamento sério com Cat. Na hora o meu sangue ferveu. Bombardeei ele de mensagens, o chamando de tudo quanto é nome. Que desrespeito gigante, meu! Como ele ousou me colocar numa situação dessas? Liguei para ele via WhatsApp para que a minha foto aparecesse bem grande no visor dele. E caso ele estivesse com ela o questionasse sobre também. Ele começou a se vitimizar, pediu desculpas, disse que eu não merecia, que ele foi um moleque, que fez porque tinha brigado com ela. Eu então disse a ele que tinha muito nojo dele, que eu não falaria para a moça porque o relacionamento era dele e eu não ia me meter, mas que ele carregasse isso na consciência, e o bloqueei. Aquilo girou na minha cabeça com força. Existem milhares de pessoas solteiras. Eu não quero destruir relacionamento de ninguém. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Minha felicidade ou meu contentamento jamais valem mais que a felicidade de alguém que nunca me fez mal. Eu me senti tão mal, tão culpada. Aliás, o sentimento que tive por Joronaldo foi insignificante, mas ainda assim foi algo que feriria alguém, né? Decidi abrir o jogo para Cat. Mesmo não a conhecendo, se ela quisesse me culpar seria da consciência dela e não da minha. Eu faria a minha parte, garantindo que ela saberia toda a verdade e que eu nunca fui conivente com isso. Mandei uma mensagem para ela no Messenger, dizendo que eu precisava falar com ela urgentemente. Enviei solicitação de amizade, curti publicação, tudo para chamar a atenção dela e me livrar de um pouco daquele peso horrível. Cat me respondeu. Disse que estava ali e eu podia falar. Iniciei a conversa pedindo perdão a ela, contando que eu havia beijado seu namorado Joronaldo na segunda-feira, mas sem saber que ele era comprometido. Enviei a ela os prints de todas as conversas que tive com ele ao longo da semana. Enviei o print do Uber, mostrando horário, partida e destino, perguntando se coincidia com a rotina dele. E ela me disse que sim. Inclusive que a praça onde nos beijamos era próximo da casa dela e ela frequentemente passeava com o cachorro dela ali. Cat me acolheu, entendendo que eu também fui vítima. Isso me aliviou um pouco. Ter dito a verdade, ter sido justa e receber essa compreensão, essa empatia. Ela me disse que eles não haviam brigado, não.
e que no horário que ele me encontrou, ele estava saindo da casa dela, que tem uma oficina ao lado. A troca de olhares onde ele retornou atrás de mim foi na rua dela. O crápula teve a sorte da oficina ser bem ao lado da casa da moça para usar como desculpa. Que mecanismo, né? Já diria o meme. Ela decidiu que fingiria que não sabia de nada, agiria o mais naturalmente possível com ele e o confrontaria pessoalmente. Naquele exato dia, eles completavam 2 meses juntos. E eu sugeri que eu o visse junto dela, de surpresa, para encurralá-lo e fazê-lo dizer a verdade. Nesse ponto, já podemos chamar Joronaldo de maledito. Eu quis fazer suspense para causar surpresa. Me perdoem. Enfim, minha conversa com o maledito, após ter descoberto que ele me usou e machucou outra pessoa, foi na noite do sábado. E a minha conversa com a sua namorada, Cat, se deu pela madrugada do domingo. Cat e eu não conseguíamos pregar os olhos. Excedíamos em ansiedade e nervosismo. Nos falamos até o amanhecer e eu tinha gostado muito dela, porque ele fez algo tão ruim comigo que ele sequer conhecia e com alguém tão bom quanto a Cat. Porque ele fez algo tão ruim comigo que ele sequer conhecia e com uma pessoa tão boa quanto a Cat. Antes de dormirmos, às 6 da manhã, ela e eu combinamos sobre darmos um jeito de resolver tudo pela tarde ou pela noite de domingo. Ao acordarmos, más notícias. O maledito havia dito a Cat que não poderia vê-la naquele domingo. Alegou que seus pais sairiam para votar e ele havia ficado responsável pelos irmãos, que eram pequenos. Um menino e uma menina, ambos menores de 10 anos. E que na segunda-feira estaria atarefado demais e também não poderia encontrá-la. Ela me pediu para tentar convencê-lo, então. Nem que fosse na base da ameaça. Preparei o estômago, desbloqueei o maledito e disse a ele que a minha reação no dia anterior havia sido apenas por ciúmes, que eu estava apaixonada, que eu queria beijá-lo e levá-lo para a cama. E caso ele não fizesse os meus gostos, eu contaria para Cat. Ele se fez de coitado, mais uma vez, dizendo que não queria permanecer no erro, mas que estava em minhas mãos e teria de me obedecer. Enviei prints para Cat, deixando claro que era apenas uma encenação, apenas para atraí-lo e colocarmos um fim naquela angústia. Ela estava de acordo. Sim, eu menti para ele. Há quem possa me achar uma maledite também, por isso. Mas o meu propósito era honesto, e por essa razão achei válido mentir. Eu disse a ele que ele deveria vir me ver aquele dia. Ele me falou sobre os pais estarem votando, assim como para a namorada, mas eu respondi: a votação dura até às 5 da tarde. É o prazo que te dou para sair sem que eu conte para ela. Se seus pais não chegarem, o problema é seu. Se vira. Você é adulto, tem 20 anos nas costas. Pode muito bem usar o celular para pedir que eles agilizem porque você precisa sair. Essa conversa se deu por volta do meio-dia. Dá para votar tranquilamente em 5 horas, né? Pedi ao meu melhor amigo que, no fatídico momento, ele me acompanhasse e me observasse de longe. Afinal, se o doce e meigo maledito fez o que fez antes, quem me garantia que ele não poderia ter uma ação desmedida e tentar algo contra mim? Cat me garantiu que não, mas Cat esperava a traição também? Não, né? Às 3 horas da tarde, o maledito me disse que seus pais estavam em casa e que ele me encontraria. Mandei que ele fosse para uma terceira praça, mais próxima da minha casa, assim como da casa da Cat. Avisei a ele e alguns minutos depois saí de casa com meu melhor amigo ao encontro do nosso querido príncipe. Cat me mandou um print onde o maledito, quando saiu para me encontrar, disse a ela que de fato não poderia vê-la aquele dia e que os pais ainda estavam fora. Nós agimos assim, uma mandando prints para outra e ambas desmascarando todo o jogo dele uma para outra. Meu amigo veio pouco atrás, como se não nos conhecêssemos, e se sentou um pouco longe. Maledito me disse pelo celular que havia chegado, mas estava em outra praça, a que citei primeiro no relato todo.
Eu imagino que ele tentou me atrair para lá porque, além de menos movimentada, era mais longe da casa da Cat. No entanto, eu o fiz ir até onde eu estava. Além da distância favorecer, havia mais pessoas, o que desencorajaria qualquer loucura da parte dele. Até estar frente a frente com o maledito, tivemos vários desencontros. Ele me mandou foto de onde seu carro estava estacionado, fui no campo de visão dele e ainda por mensagem disse a ele que me obedecesse e saísse do carro, que eu não iria até ele, tampouco entraria no carro e tudo mais. Ele saiu com a carinha mais deslavada do planeta. O cumprimentei simplesmente com um oi, mas não tinha mais forças para teatros de sedução e tal, e usei daquele momento para uma conversa franca e transparente. Não disse a ele que eu havia falado com a Cat, mas que eu gostaria de conversar, pois eu merecia uma explicação. Estrategicamente o conduzi para um banco onde ele ficaria de costas para a direção de onde a Cat viria. Eu não queria que ele tivesse margem para vê-la ao longe e fugir. Então eu disse a ele sobre as atitudes dele em relação a mim, antes de mais nada, né? Sobre fazer tudo aquilo, mesmo eu tendo dito que prezava por respeito, que era grave o fato dele ter me envolvido numa traição. Claramente, mentindo, ele olhava para o vazio e me dizia que no sábado que me abordou, terminou com a Cat, que deixou a casa dela solteiro, mas reatou na quinta e não sabia como me contar. Estranhamente, bem no dia que eu desenganei ele com essa ideia idiota de que teria sexo fácil comigo, né? Porém, eu também tinha prints. Nada fiz. Falei o que sentia respeitosamente, pois era o meu direito. E o ouvi, mesmo sabendo de toda a realidade. Eu precisava prendê-lo ali até a chegada da Cat. Ela deve ter levado de 20 a 30 minutos para chegar e foi bem complicado emocionalmente ter que continuar frente àquela pessoa que havia me feito algo tão fútil, porém simultaneamente cruel. Me comunicava com ela no celular enquanto eu falava com ele. Cat chegou, deu um leve chutinho no bumbum do maledito dizendo: "Gostou do seu showzinho?" Maledito confuso se assustou. Olhou para Cat, olhou para mim, seus olhos marejaram. Nesse momento eu não pude conter o meu choro. Eu disse a ele que eu não poderia ser conivente com aquilo, que eu não me meteria no relacionamento dele, mas quem me colocou ali foi ele. E eu não permitiria que ele contasse apenas o lado dele da história. Que ela merecia a verdade e um pedido de perdão. Chorando muito, eu a abracei, pedi desculpas. Eu a abracei, pedi desculpas, disse que eu queria tê-la conhecido de outra forma. Pedi a ela que entrasse em contato comigo mais tarde para dizer como estava, se ela precisava de algo e tal. Ela foi recíproca. Os deixei e fui embora, me debulhando em lágrimas, ao encontro do meu melhor amigo ali. Ele se estribuchava de tanto rir, o meu amigo. Imitava a expressão do maledito com a chegada da Cat. Ele inclusive gravou vídeos da situação, a qual nós rimos muito depois, mas decidimos não divulgar nada porque seria fácil me identificar mesmo de costas. No fim da tarde, Cat entrou em contato comigo. E o próprio maledito me mandou um áudio em tom sincero dizendo que parabenizava a minha atitude, que eu sou uma boa pessoa e de fato eu não merecia aquilo. O agradeci e disse que já podíamos cortar contato permanentemente. Cat me contou que ele chorou muito, que foi doloroso, mas que ele tornou a mentir na frente dela. Parece que naquele momento ele ainda não havia assimilado que nós tínhamos provas sobre tudo. Gostei muito dela e parecia ter ganhado uma amiga. Estávamos nos apoiando na situação, apesar de muito tristes. Ela disse que jamais esperaria algo assim dele, principalmente por estarem vivenciando uma fase tão feliz do relacionamento. O fato dele se vitimizar virou piada entre nós, até que soltei aleatoriamente. Capaz dele dizer que nem era ele quando fez aquilo, que estava incorporado com o Zé Pilintra. Deixo claro aqui que não desrespeito a entidade,
Apenas falei porque o maledito mentia para se desvencilhar e que poderia dizer aquele absurdo, sabe? A culpa era de todos, menos dele. Não, seu Zé é bom, ele não trai, a Cat respondeu. Me empolguei, perguntei a ela se ela era um bandista e ela confirmou. Pedi a ela que me levasse ao terreiro que frequentava. E ela, tão empolgada quanto, topou. Essa conversa se deu na segunda-feira. A próxima gira era na quarta e deveria ser agendado o comparecimento. Cat agendou para nós duas. Ela com a médium, todos os nomes trocados, ok? Ela com a médium ametista, eu com a médium cristal. No entanto, quando saiu a confirmação dos membros a comparecer naquela data, os nossos nomes estavam com outros médiums. Cat agora se consultaria com a entidade do médium Opalo e eu seria atendida pelo médium Brad Pitt. Ai, que beleza! Isso desagradou a Cat, mas para mim, naquele terreiro pela primeira vez, estava tudo bem. Na quarta-feira, nós quase desistimos da gira devido a uma forte chuva, mas algo nos influenciou a irmos. Algo interno nos convenceu e quase em cima da hora nós comparecemos. Ela disse que não conhecia os nossos médiuns. Reparei, Deus me perdoe, mas reparei que um deles era muito bonito. Ela perguntou a uma trabalhadora da casa o nome do médium. Era o médium Brad Pitt. E ele ficou brincando comigo, porque eu fiquei sem jeito de pensar que a entidade saberia que eu achei o seu cavalo um grande bonitão. Confesso que ambos, entidade e cavalo, devem estar acostumados com isso, pois já conversei com outras moças do terreiro e sempre que comento sobre o médium Brad Pitt ser lindo, todas concordam. Era gira de esquerda, pombagiras e exus. Logo meu nome foi chamado. Havia 2 médiums, sendo o Brad Pitt, o 7 encruzilhadas, e a médium Safira, o 7 facadas. Ela incorporava uma entidade masculina. Fui muito bem recebida e acolhida pela trabalhadora da casa, que fazia as anotações para levarmos as instruções das entidades para casa. Meio desengonçada, cumprimentei os Exus. Era a primeira vez. Existe uma forma certa de saudá-los, mas deu tudo certo. Inicialmente, o 7 encruzilhadas me perguntou se eu tinha medo. Eu disse que não, que o que eu tinha era respeito. Tem medo sim, disse em tom de brincadeira. Ao qual eu sorri e respondi que não, e que estava ali porque eu me sentia bem. Com um largo sorriso, ele me disse: gostei de você, é decidida. O 7 facadas me perguntou sobre o que eu sentia com o atabaque. Respondi a ele que sentia uma forte energia, muito boa. Onde ele emendou: o atabaque mexe muito com a gente, né, filha? Dando continuidade à consulta, 7 encruzilhadas me perguntou quais eram as minhas aflições. Respondi que eu não sabia bem quem eu era, qual minha missão, qual meu destino, meu propósito. 7 facadas me olhando me disse suavemente: filha, por que essa dificuldade de se perdoar? A verdade era tão forte que desabei em lágrimas. O respeito era imenso, de forma que o próprio se desculpou por me fazer chorar. E eu disse que não era culpa dele, mas um traço meu é que era uma verdade. Contei sobre o ocorrido com a Cat, que eu me sentia devastada de tê-la machucado. E os Exus me disseram que quem tinha alguém era o maledito, não eu. E que eu não deveria sofrer e me culpar por um erro que não havia cometido. Ouvi deles que sou uma moça bonita, perfeita no sentido de saúde física, inteligente e decidida, que não deveria sofrer por meus próprios erros passados ou por erros de outras pessoas, que eu deveria valorizar essa vida, pois muita gente do lado de lá gostaria de estar onde eu estava. Confessei aos Exus que eu sentia ódio, um ódio que eu já não sabia mais de onde vinha. 7 encruzilhadas me deu uma vela amarela, pedindo que eu a segurasse com ambas as mãos.
Pediu aos 7 facadas que se posicionasse atrás de mim e que eu fechasse os meus olhos. Eu o senti puxando todas as minhas energias negativas, todo o meu peso, enquanto eu chorava feito uma criança devido à potência daquele encontro. 7 encruzilhadas me deu então uma pedrinha marrom lapidada num retângulo. Pegou a vela de volta e me disse: esse ódio que você sentia não é mais um problema seu, é um problema meu. Eu vou cuidar disso agora. Fique em paz. E essa pedra é um presente para você. Leve ela. Pesquisa nessas porcaria que vocês usam, enquanto gesticulava simulando o uso de um celular. Pesquisa nessas porcaria que vocês usam a função dela. Era hora da despedida. Outra pessoa passaria na consulta. Ainda chorando muito, disse aos Exus que gostaria de fazer um último pedido. Pedi a eles que estivessem comigo, que viessem me ver, que me visitassem em sonho. E ambos sorriram para mim, sorrisos largos e puros. 7 encruzilhadas me disse: isso não é um pedido, é uma ordem. E o 7 facadas me disse: filha, mesmo que você não veja, mesmo que você não se lembre, nós estaremos com você. Permaneci chorando por um tempo ainda, não era um choro ruim, mas a minha alma se purificando e sentindo a emoção de estar perante uma energia positiva tão forte e cheia de amor, bondade, respeito, cuidado. Quem critica a Umbanda normalmente nunca pisou num terreiro, porque é tão acolhedor que é quase impossível ir e falar mal. Tenho uma grandessíssima e muito amada amiga que reside no Pará, é filha de santo, ou seja, ela incorpora, é ativa dentro do terreiro, cresceu nele desde os 3 anos de idade. Vou chamá-la aqui de Meg. Fui perguntar para Meg se ela conhecia essa pedra. Mandei foto, contei a situação e tal. Égua, Laninha! Receber presente de Exu tem um significado forte. É como se ele dissesse: esse é meu, ninguém põe a mão. Tô muito feliz por você. Inclusive, se você ler esse relato, mandarei para ela, tá? Eu direi o nome fictício que dei a ela e deixo aqui registrado que eu a amo muito. Nota: no Pará usa-se a expressão égua quando a pessoa se sente surpresa, inclusive de uma forma positiva. É tipo o caraca que usamos em outras regiões, ou meu Deus, sabe? Alguns meses após toda essa situação, eu estava andando pela rua com 3 primos. Uma moça de 15, um rapaz de 15 também e outro rapaz de 14. Quando no fim da rua avistamos o que brasileiro mais teme, né? 2 caras numa moto. E a reação da minha prima foi justamente essa, chegar perto de mim e sussurrar repetidas vezes: meu Deus, Lana, 2 caras numa moto, 2 caras numa moto. Eles nos olhavam muito. Sentimos nervosismo, mas eu não tive medo. Estranhamente, mesmo tendo trauma, e isso eu vou contar em outro relato, os acompanhei com os olhos enquanto eles desaceleravam na nossa direção. Eu jurava que seria um assalto dos belos. Afinal, 3 adolescentes, uma mulher de 24 anos que parece ter menos idade, o que os faria mudar de ideia? Seriam 4 celulares grátis, bem rapidinho. O condutor parou vagarosamente na minha frente e permaneci com o olhar fixo, até o garupa cochichar algo e os 2 irem embora, simplesmente. Ficamos os 4 sem entender direito. Continuei-os seguindo com o olhar até sumirem. O susto passou e continuamos andando, até que eu disse, por reflexo: fomos protegidos pelos 7 encruzilhadas. Nós rimos, pareceu brincadeira, mas foi ali que eu entendi que o que Exu protege, ninguém toca. Posteriormente, ao sentir maturidade deles, revelei ser espiritualista. Dos primos, é isso? Revelei ser espiritualista. Nossa família é evangélica e reagiria mal a isso. Então é o nosso segredo. De fato, eu fui adotada, entre aspas, por Exu, que tudo que eu falo parece brincadeira, mas ali foi sério.
Relatar a vocês é uma forma de gratidão aos Exus que me acolheram, me protegeram e me cuidam, que me deram forças na fragilidade e eu penso neles todos os dias. Passei por algo que me abalou, me fez sentir usada, triste, culpada, me fez um mal momentâneo, mas mesmo que tudo indicasse que eu não deveria ter saído aquele dia, cruzar o caminho do maledito e vivenciar toda aquela situação ridícula me serviram de provação para agir de maneira justa, de priorizar a verdade. E foi vencendo a provação que a recompensa foi ter esse encontro magnífico com entidades que mudaram minha vida. Noto que até a troca supostamente acidental de pacientes e médiums ali pareceu justamente, pacientes entre aspas, tá? Pareceu justamente para me levar àqueles Exus. Cat havia agendado minha consulta com a médium Cristal e não com o médium Brad Pitt e sua entidade. Mas 7 encruzilhadas e 7 facadas mexeram onde podiam para me abraçar. Cat terminou com o maledito no dia da revelação. Nos tornamos amigas. Ela me confessou que o amava e queria voltar. E eu a estimulei a isso. Disse a ela que o meu objetivo não era destruir o relacionamento deles, mas sim deixar a verdade clara. Se ele repetisse o ato, aí não seria comigo. Mas pensaria 2 vezes antes, por medo de encontrar outra Lana e passar por aquilo de novo, né? Eu pensaria 2 vezes antes de continuar com ele. Eu disse a ela que o perdão quem deveria dar era ela, que nem eu, nem ninguém deveríamos julgar os erros dele. Ele poderia ter aprendido e todos nós erramos, não é? Se ela sentisse que seria feliz com ele, que fosse e pouco importavam os demais. Eles voltaram e eu desejei de coração que fossem felizes e levassem aprendizados. E a Cat, por que esse nome fictício? Cat, apelido para Maria Catarina. Fomos amigas por 2 semanas. Trouxe ela em casa algumas vezes, a levei numa social da igreja que compareci apenas por carinho aos membros, mesmo não sendo a minha religião. Fui membro daquela igreja até os 13 anos. Dei espaço a ela. No entanto, ela me assediou sexualmente e cometeu outros desrespeitos que fizeram me afastar dela. Ela é o tipo de pessoa que bebe um pouco e causa grandes problemas e aí ela culpa o álcool. Traiu o Joronaldo posteriormente, alegando que estava embriagada e beijou outro rapaz de brincadeira, que ele era um idiota por não entender isso. Olha, não são necessários mais detalhes. Mesmo que Joronaldo e Maria Catarina tenham sido caminhos sinuosos em minha vida, me levaram a um destino direito, que foi esse terreiro, a presença dos Exus e a dádiva de ser escolhida e acolhida por eles. Nada é por acaso, e depois da tempestade vem a bonança. Um grande beijo a todos e gratidão pela leitura. Até o próximo relato. Rapaz, então peraí, ele foi maledito. No fim, a moça que ia ser amiga, assim, tava mó amiga, virou Maria Catarina. Gente, a moça é meio, né? Assim, olha só, a gente achando, né? Às vezes vai lá achando que a pessoa é boa, vai, ajuda, defende, depois a pessoa é meio, né? Não corresponde muito. Pois é, mas é o que ela disse, parece que nada é por acaso. Tudo foi fluindo, como o título, às vezes, o título diz, né? De forma sinuosa, por caminhos tortos, não muito agradáveis, né? Nem um pouco agradáveis, mas que levou a um destino direito. Tudo aquilo. Se ela não tivesse dado bola para aquele cara no carro, ou se nada disso, se ela tivesse decidido não falar nada com a moça, tal, ela jamais teria ido àquele terreiro. Não teria falado com os Exus e tudo mais, né? Foi uma forma sinuosa. É aquilo que se diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, é mais ou menos isso. No fim, o maledito... Tá vendo? Ei, Laia, quem aí já passou por uma situação parecida? Deixem seus comentários sempre com respeito, por favor.
Ajeitar meu bonezinho aqui. Deixe os seus comentários e se já passaram por algo parecido, mandem aqui os relatos para nós, ok? Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!